livro do profeta Oséias é um livro que pode ser considerado no Velho Testamento de evangelho. É a centralidade da graça de Deus para a indignidade do homem. Então, no capítulo 3, ele diz assim: disse-me Javé, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amante e adúltera, como o Senhor, o Javé, ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e sacrificam bolos de passas. Comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Agora, Pai, fala conosco pelo Teu Espírito, captura o nosso coração para Ti, para que nós vejamos a excelência do Teu Filho Jesus Cristo. No nome dEle, amém. Este livro é muito engraçado. Ele começa mandando o profeta ir à zona, ao prostíbulo, buscar uma mulher de prostituições. Muitos têm discutido este assunto através dos tempos. Alguns acham que isso é uma alegoria, é uma figura de linguagem. Outros acreditam que aqui é uma parábola, comparação. Mas há um bom número de estudiosos que não brincam com Bíblia, e que não tem medo do que Deus diz, que acreditam mesmo, e eu sou um deles, que não sou estudioso, mas acredito, que é um quadro real. Por quê? Quando Deus pegou Israel do Egito, Israel já estava dividido. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, no capítulo 22, descreve as duas adúlteras, Jerusalém e Samaria, e como elas se dividiram no Egito.
as duas nações, facções dentro do povo de Deus, denominacionalismo dentro do povo de Deus, segregacionismo entre as tribos, por causa de pontos de vista, por causa de doutrinas, por causa de coisas que não cheiram e nem fedem. O que separa hoje crente da igreja? Rituais, doutrinas de batismo, quantidade de água. E por aí vai. E Deus então diz assim: vai lá no prostíbulo, e pega a dona Gomer, e case com ela. E o profeta foi. E o único filho dele é Jezreel. Depois ela teve um filho de um outro amante, que é a não favorecida, a falta de graça, e teve um outro filho de outro amante, o não meu povo. E agora ele diz: vai outra vez e ame essa prostituta, assim como eu amo Israel. Aqui nós entramos no cerne do Evangelho. O amor incondicional de Deus. Novo nascimento não é outra coisa senão a manifestação mais profunda do amor de Deus. Esse é o maior poder que existe no universo, é o amor. Amor que não negocia. Amor que não fica impedido por nada neste mundo. Eu gosto de histórias. Eu gosto deste livro aqui. Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus, de Devin Fromk. E ele conta nesse livro, ele comprou uma casa num vale lindíssimo. E tinha uma parede que dava por este vale, mas a janela era pequenininha. E um casal viveu ali naquela casa 50 anos com aquela janelinha pequenininha. Quando ele comprou, ele fez uma janela de 7 metros por 2. E todo mundo que ia visitar a casa dele, quando chegava ali, que olhava aquele vale, ficava extasiado. E ele disse: eu não sei como é que aquele casal viveu
50 anos naquela casa com aquela janelinha apertada. Eu não sei como determinados crentes vivem na igreja com amor michuruca, com um Deus castigador, com medo de Deus. Porque o Deus pintado pela religião não é o Deus que se manifesta no Evangelho. É um Deus que se importa por gente, que procura gente, e não é gente de mãos limpas. Isso fica por conta do sistema político do mundo, de ficha limpa. Ficha limpa é para canalha. Deus não procura canalha para ser importante, Ele procura para salvar. A gente está assustado com o julgamento do mensalão e com o Joaquim. Eu estou de boca aberta e orando pelo Joaquim, porque nesse país de podridão parece que se ouve uma voz, mas isso é o sistema de Babilônia. Deus não é procurador de gente boa. Deus caça lixo. Vai lá na zona e traz uma mulher e casa com ela. Assim como eu casei com Israel e eu não dou divórcio. Ainda que Israel vá atrás desses bolos, eu não largo Israel, nem que a vaca tussa. Eu vou ler uma história que Steve McVey conta, muito interessante, a respeito de Jackie, que teve uma vida conturbada por vários anos. Essa moça foi viciada em drogas e algumas vezes vendia o seu corpo a fim de sustentar o seu vício. Alguns provavelmente culpariam sua criação por ter sido totalmente anormal e animal. Na sua infância ela foi abusada por homens, os quais aproveitaram-se dela. Agora adulta, ela não confiava em homem algum. Ela trazia em si as marcas da vida que vivera, abusada. Seu linguajar era impróprio para uma mulher e definitivamente ela desprezava os homens, dizendo palavrões. Um homem cristão ministrava na comunidade dela no dia em que a conheceu. Ele sorriu e disse: "Olá, Jackie." Jackie, de maneira rude, fechou o semblante para Dom e imediatamente voltou-lhe as costas. Todavia, Dom foi persistente. Dia após dia, quando ele voltava àquela comunidade para ministrar aos vizinhos dela, e cada dia que ele dava um sorriso para ela, tentava conversar, ela o xingava e desprezava. Após algum tempo, ela começou a considerar que talvez esse rapaz fosse gentil.
Imediatamente, porém, o seguinte pensamento a dominava: mas por que ele se interessa por mim? O que ele deseja? Será que ele quer se aproveitar de mim também? Apesar do seu ceticismo e desconfiança com respeito à gentileza do rapaz, Jack foi gradualmente começando a responder às saudações de Dom, até que finalmente ela resolve conversar com ele, depois de meses. As semanas se transformaram em meses e meses, e Jack começou a perceber algo. Dom estava interessado nela como uma dama, e não de forma imprópria. Não queria utilizá-la, queria relacionar-se com ela. Parecia que de fato ele preocupava-se com ela, como um homem se preocupa com uma mulher que ama com pureza. Preocupação como essa, Jack só conhecia em seus sonhos. Nunca tinha visto algo semelhante. Será que aquilo que ela estava sentindo era verdadeiro? Será que ele realmente a amava? Mas a sua história era suja. Ela era viciada em drogas, era uma prostituta, e um cristão que prega o evangelho acaba se importando com ela. À medida que o pensamento de ser o alvo do amor daquele maravilhoso homem tomava conta de sua mente, Jack começou a mudar. Primeiro, ela descobriu que não desejava usar mais aquele linguajar sujo, tão baixo, quando ela falava com Dom. Ela começou a esperar com expectativa as visitas dele. Passou a vestir-se adequadamente, arrumava a sua maquiagem e até começou a usar perfume. Ela desejava agradá-lo. Ele nunca criticara a sua aparência ou comportamento. Ao contrário, desde o início, Dom a aceitara Jack, do jeito que ela era. E isso era a razão que a motivou mudar. À medida que Dom diariamente compartilhava do seu amor por ela, Jack desabrochava como uma flor. Gradualmente, sua vida foi transformando-se de uma pessoa endurecida, viciada e prostituta em uma verdadeira dama. A mudança não aconteceu porque Dom apontou suas falhas. Ele nunca fez isso. Ela também não foi transformada em uma dama por achar que era isso
que deveria ser para ser aceita. O amor de Adão a levou a desejar ser transformada na dama que ela fora criada para ser. Ele não impôs doutrinas religiosas a ela, simplesmente a amou. E o seu amor intenso a mudou. O relacionamento entre os dois fez com que a grande mudança ocorresse nela, de dentro para fora. Quando leio sobre Jackie, penso em mim mesmo. Isso é McVeigh dizendo. Quando leio sobre Jackie, penso em mim mesmo. Por que Jesus me ama? O que ele viu em mim para me amar? Ele nunca me criticou. Ou mesmo disse o que eu deveria mudar para assim ser amado por ele. Ele simplesmente me ama do jeito que eu sou. Não importando o que eu faço ou deixo de fazer. Isso para mim é loucura. É maravilhoso demais. Eu não posso entender como é que alguém pode amar a outro sem esperar nada dele. Algumas vezes, nem eu mesmo consigo me amar. Mas eu sei que Jesus me ama incondicionalmente. Será que você crê nisso? Ou você é como eu, que quer negociar com Jesus? Ser bonzinho para receber a aprovação dele. Eu faço muito isso. Eu estou sendo desconstruído da minha religião da Babilônia. Não está sendo fácil, não, porque eu carrego, não é uma jamanta, não, é um trem de carga. De religião. Eu sou um religioso inveterado. Apesar de ter conhecido o Evangelho há mais de 30 anos atrás, eu vejo quanta desgraça eu ainda carrego nas costas de querer fazer para merecer. Aqui é o Deverne Fromm que vai falar. Consideremos o que motivou a graciosa ação de Dom para com Jackie. Lembre-se, ela era viciada em droga, prostituta, vestia-se mal, falava palavrão, e Jackie sorriu para ela e começou um processo de amá-la. Sinto-me impelido a fazer a seguinte pergunta: será que eu, isso é o Deverne Fromm que faz perguntando, será que eu seria capaz de agir desta forma sem uma especial medida da graça de Deus? Eu não estou falando de graça comum. Graça comum é esta que faz chover e vir sol sobre maus e bons. Eu estou falando graça especial. É aquela que se volta para salvar o indigno.
É aquela que se preocupa com o falido, com o fracassado. E que faz festa para quem não merece festa. Há uma igreja no Havaí que foi fundada pelas prostitutas, por causa de um pastor que resolveu fazer uma festa de aniversário para uma prostituta 3 horas da madrugada, depois que ela veio dos programas. Ele diz aqui, creio que sem essa graça ninguém pode pensar nesse assunto. Estou convencido de que isso vai muito além do que podemos chamar de graça capacitadora ou graça comum. Isto é, de fato, a graça especial de Deus que atingiu o coração de Dom, que é a mesma graça de Cristo em buscar o fracassado. Deus estava procurando um palanque no qual pudesse demonstrar o poder da sua graça, quando direcionado a uma pessoa tão desventurada e infeliz. Ele escolheu Jack para ser o seu alvo e Dom para tornar-se o canal da sua graça. Jack sou eu. Dom é Jesus. Se você não parece com Jack, você não foi chamado para o Evangelho. Você é gente boa. E lugar de gente boa é no inferno. Porque Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim buscar justos, mas pecadores, a quem o Pai vai dar o arrependimento por sua bondade. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que é isso aqui? A igreja está adoecida, sabe por quê? Nós botamos regra e mais regra, mandamento e mais mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, até que vão e caem para trás e se estatelem. Nós não conhecemos aquele que vai buscar gente lá no miolo do inferno e diz assim: você é meu, eu te comprei por preço de escravo, por 15 moedas e um gomer e meio de farinha. Foi 30 moedas de prata que deram por Jesus. O preço de um escravo. Mas eu paguei essa conta. E paguei com sangue. Para você não pertencer a mais ninguém nesse mundo. A você ser livre a ponto de ir para o chiqueiro. Mas lá no chiqueiro eu te acho. Porque eu sou especialista em buscar gente em chiqueiro. Eita, amor louco. Por isso que ele diz aqui, ó, a força mais poderosa do universo. Não é míssil. Não é TNT. Não é multidão. A força mais poderosa deste mundo é o amor incondicional. Incondicional. Você ouviu? Incondicional.
de Deus para um fracassado como eu, que não tenho outra coisa para oferecer a Deus que não sejam os meus pecados? Porque tudo mais que eu poderia oferecê-lo, foi Ele que me deu. Eu me lembro do dia daquela moça bonita e talentosa que canta. E ela, obrigado, pastor. E ela ia se preparar para o momento de louvor, como aqui. Ela então estava lá orando. E então disse assim: Senhor, eu quero te oferecer o meu melhor. A voz dela é maravilhosa. Eu quero te oferecer o meu melhor, Senhor. Nesse momento de louvor, usa o que eu tenho de melhor. Naquele momento que ela disse, usa o que eu tenho de melhor, ela teve uma visão. E na sua visão, ela se viu nua. Do pé à cabeça, pústulas, cheias de pus, feridas, tudo podre, cheirando mal. E ela olhou e disse: Senhor, misericórdia, não, Senhor. E quando ela disse misericórdia, não, Senhor, cambiou-se aquilo. E ela viu o seu corpo nu, como uma pele de neném. Então ela descobriu que o melhor que ela tinha para oferecer era pústulas, mas a misericórdia veio e cobriu. A misericórdia é aquilo que Deus fez. Ele encerrou a todos debaixo da desobediência e do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Isso é grande demais. Minha cabeça não cabe. Então ela disse no outro dia para mim assim: pastor, eu descobri, chorando, que o meu melhor são os meus pecados. Mas Ele veio e cobriu tudo isso com a sua graça e misericórdia. Isso ofende demais o mérito. Isso avilta a justiça própria. Isso fere Jó nas suas entranhas. Porque o mal de Jó não era a sordidez do pecado, era o pecado nobre. Qual é o pecado nobre? A sua justiça própria. Salvar o ladrão na cruz foi assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvar Jó foi uma guerra que começa no capítulo 3, 4, com 3 amigos da onça, cada um pesando mais duro contra Jó, e indo até o capítulo 38, quando ele tirou 0. Porque Jó foi assim: Elifaz, Zofar, Elifaz, Bildade e Zofar. São 3 instâncias. Juiz de paz, ou juiz da cidade, juiz do município, o tribunal do estado e o Supremo Tribunal Federal. O Zofar é o Supremo Tribunal. E os 3 faziam acusações a Jó.
E eles foram assim, nesse caminhar. Ok. O Elifaz ficou aqui e acusou Jó que estava aqui. Aí Jó passou para cá, para se defender. Porque toda vez que você se defende, você sobe um degrau para dizer que você é melhor do que aquilo que o outro está dizendo. Aí entrava o Bildade, subiu o degrau para cá e Jó sobe para cá, para se defender do Bildade. Entra o Zofar para cá. Um é legalista, o outro é perfeccionista, e o outro é perfeccionista, legalista e superlativista. E ele vai assim, ó. Terminada a terceira, ele já está aqui, ó. Primeira rodada, depois segunda rodada, ele vai subindo, subindo, subindo. Quando chegou lá na última rodada, o Zofar cala. Ele já estava aqui em cima, dizendo assim: eu quero que o Altíssimo entre em demanda comigo, que eu vou ganhar dele. Porque a minha justiça eu me apegarei, não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ele estava no ponto mais alto. Aí aparece cá embaixo no chão um sujeito chamado Eliú. Ele disse assim: Jó, desce, que você é barro igual a mim, desce. O seu problema, Jó, não são os pecados sórdidos. O seu problema não é adultério, que você fez um pacto com os seus olhos para não olhar para nenhuma donzela. O seu problema não é roubo, porque você paga tudo bem certinho. O seu problema não são essas coisas sujas. O seu problema, Jó, é que você quer ser mais justo do que Deus. Seu problema é este. Aí ele calou, que ele não tinha argumento para isso. Ele tinha argumento para os pecados sujos, que é onde nós nos defendemos. Agora, aparece Deus num redemoinho, lá em cima. Jó desceu, ele subiu. Aparece lá em cima. Redemoinho é quando as quatro forças da natureza se cruzam e faz uma espiral. Lá em cima, Deus aparece e faz 70 perguntas a Jó. Sabe quanto ele tirou naquela sabatina? É a palavra sabatina mesmo, de sábado. Antigamente se tinha sabatina, nas escolas antigas, se fazia sabatina no sábado. Mas a sabatina de Deus é para dar descanso, porque sábado é lugar de descanso. Sabe quanto Jó tirou? 0. Aprovado com louvor. Sabe por quê? Porque se você tiver 1% de valor, você não tem 99% de graça. Mas se você tiver 0 de valor, a graça te cobre totalmente. A graça te cobre completamente. E você não fica devendo nada. Jó disse assim: falei demais. Boto a mão na minha boca. E aí grita, o grito mais lindo da Bíblia: eu me arrependo no pó e na cinza.
Arrependo de quê, Jó? Você não vinha dizendo o tempo todo que era justo, que era justo, que era justo, que era justo? Você se arrependeu de quê? Eu me arrependi de mim, eu me arrependo. Eu não arrependo de nada que eu fiz, não. Eu arrependo do que eu sou. Eu sou um arrogante que não sei o que é graça. Não sei o que é amor. Eu sei o que é religião. Eu sacrificava para os meus filhos. Eu fazia sacrifício por eles. Eu tinha procuração para fazer isto. Quem foi que deu essa procuração para você, Jó? O pecado do pai não vai para o filho? Eu vou tratar com cada um. Mas Jó não entendia isto. É o livro que tem aí chamado O Crime da Letra. Nós vamos abrir a nossa mente para ver o Evangelho da graça de Deus. O pastor chegou num restaurante, a garçonete veio servi-lo. E ele costumava sempre dar uma palavra, ele nunca saía sem falar alguma coisa da Bíblia, do Evangelho. Então ele se dirigiu à garçonete no final e disse: como é o seu nome, minha filha? Ela disse: Jane. Jane, você ora? Não tenho tempo de orar, eu ando muito ocupado, eu tenho trabalhando. Ele disse assim: olha, eu vou lhe fazer uma proposta. Pegou a carteira, tirou uma nota de $100 e disse para ela: eu vou te ensinar uma oração que não vai lhe tomar tempo. Você pode fazer na frente do espelho. Você pode fazer dirigindo o seu carro. Você pode fazer essa oração em qualquer lugar. Daqui 2 meses eu vou voltar aqui a essa cidade. E se você tiver feito essa oração todo dia, eu te dou essa nota de $100. A moça ficou toda... vou ganhar $100 por nada? Daqui 2 meses eu vou ganhar $100. Isso era no tempo que $100 valia mais do que hoje. Aí... ele foi embora, 2 meses depois ele voltou lá, chegou, foi ao restaurante e perguntou: onde está a Jane? Disse: não, a Jane não está mais aqui não. Ela está frequentando umas reuniões. Ela está morando aqui na casa do pastor que fica no fim da rua aí. Aí ele foi lá, chegou lá, tocou a campainha, quem atende? A Jane. Quando ela viu, disse: eu estava querendo vê-lo outra vez. Mas eu não preciso mais das notas de $100. Ele já me respondeu a oração. Qual era a oração? A oração era assim, 3 palavrinhas só: Senhor, salva-me. Ela disse que no princípio ela começou a fazer a oração, era buscar os $100. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Não fazia sentido. Mas ao passar dos dias, ela disse: salva de quê? O que é salva? O que significa salva? Aí, falou para alguém, disse: me dá uma Bíblia. Deram a Bíblia para ela. Ela abriu lá um texto que diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí, foi lá num outro texto lendo, disse assim: eles
veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ela descobriu duas coisas: que salvar era perdido e salvar era pecador. Então ela disse: eu sou pecadora e sou perdida. E aí começou a orar com mais interesse: Senhor, salva-me. E disse: um dia eu dormi perdida e acordei achada. Ele me achou. Porque é Ele que nos acha, não somos nós que achamos Ele. E nem somos nós que o procuramos, foi Ele que nos procurou, foi Ele que veio nos buscar. Nós só o buscamos porque Ele se tornou perto. Buscai ao Senhor porque Ele se tornou perto. Ele veio atrás de você. Aquele moço que estava lá na igreja adorando assim com as mãos erguidas, cantando louvores, e o outro estava do lado e disse assim: rapaz, o cara era uma tranqueira. O que havia de pior, o mundo acha, era aquele rapaz. O que conhecia ele na vida do mundo olhou para ele assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você? Eu nunca podia imaginar. Eu podia imaginar você em qualquer lugar, mas numa igreja, louvando a Deus de braços erguidos. O que aconteceu com você? Ele dizia: eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele. E qual foi a sua parte e qual foi a de Deus? A minha é que eu fugi de Deus o quanto eu pude. A dele é que ele veio atrás de mim até me pegar. Eu sei que muita gente não entende isso. É Deus que está buscando você. Não é você que está buscando Deus. Se você tem algum interesse, trata-se de Deus dizendo assim: vai lá no prostíbulo e pega aquele lá. Vai lá na zona e pega aquele lá. Casa com ele. Eu amo esse povo com amor eterno. Quando é que amor eterno tem prazo de validade? De uma outra vez que eu tive aqui, eu contei essa história da minha filha, mas eu vou contar de novo. Toda pessoa que está nervosa, irritada, ela reflete o inconformismo da sua alma. A sua alma está inquieta. E a minha filha estava dando coices. Você sabe o que é dar coice? Você perguntava uma coisa para ela, ela respondia com rispidez. Isso denuncia que aquela pessoa não está adequada. Tem alguma coisa errada. Seja hormonal, seja emocional, mas está errado. Até por questões de educação. O cachorro, quando rosna, alguma coisa está acontecendo. Eu perguntei para minha esposa: o que está acontecendo com essa menina? Ela disse: não sei. Eu disse: então eu vou saber. Eu vou saber. Telefonei para ela e disse: filha, será que hoje à tarde você poderia sair comigo? O que você quer? Não, eu queria sair para conversar um pouco com você. Posso? Então tá bom. Botei ela no carro,
fui lá para um lugar, Londrina, que é uma Mata do Godói. É um lugar muito interessante, tem uma mata muito bonita. Lá tem até onça. Parei o carro num canto assim e disse: filha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você fizer tudo direitinho, conforme reza o catecismo, você fizer as coisas corretas, for uma moça nota 10, fique sabendo que seu pai, o papai, ama você profundamente. Botei uma vírgula e coloquei um mas. Mas, se você for uma filha rebelde, quanto mais, ou uma filha que está fazendo tudo errado, está criando problemas, eu quero que você saiba com todas as minhas palavras agora, que papai ama você loucamente. Que o meu amor por você não depende do que você faz de bonito ou de feio. Que o meu amor por você é uma questão de que você é minha filha. E você sendo minha filha, você não dependeu de ser minha filha porque você quisesse. Você é minha filha porque sua mãe e eu quisemos. E você nunca deixará de ser nossa filha. Quando eu acabei de dizer isso, meus queridos, aquela moça de 1,74 m entrou entre o volante e o meu corpo, agarrou-se no meu pescoço, em lágrimas, e nós choramos ali, feito um bezerro desmamado. E ela dizia: paizinho, era isso que eu precisava. E soltou tudo, porque eu só posso vomitar onde eu sou aceito. Eu só posso me revelar onde o amor me cobre. E naquele dia, aquela bichinha foi curada. Hoje ela estava vindo dos Estados Unidos, a Polícia Federal pegou ela lá com as coisas, ela já correu, telefonou para papai para resolver. Não, agora você paga seus impostos aí, depois a gente ajuda a pagar o resto. É filha, eu sou filho de Deus porque Ele me quis, foi Ele que me quis. Agora Ele me quis, não quer você? Que Deus é esse? Você pode não querer Ele, mas que Ele te quer, quer. Ele não faz acepção de pessoas. É só a sua estupidez que pode, como disse o pastor Paulo, a única coisa é a incredulidade. Nada mais. Incredulidade é burrice. Diante de um amor tão grande, não tem como. Eu amo você. Isso é Deus dizendo para mim, eu amo você e eu não troco favores com você. Porque você não tem nada para me dar. E eu tenho tudo para dar para você. O que você tinha para me dar, eu já vim buscar, que eram os seus pecados. Esse eu já levei, já joguei lá no fundo do mar. Agora, o que você fizer é o que eu faço em você. Amanhã nós vamos tratar um bocado desse negócio aqui, começando lá no Gênesis. Porque quando Deus faz, eu não preciso fazer. Eu vou fazer o que Ele faz em mim. E nós vamos trabalhar muito com esse verbo fazer, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do homem. Que é a desconstrução do modelo religioso baseado nesta fúria universal, o amor.
Na casa do amor não existe medo. Não existe bicho papão. Não existe história de vovozinha e lobo mau. Isto aí é na história do homem que tem essas coisas. Que a história do homem começa desde a criança pequenininha. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta menina ou este menino que tem medo de careta. Isso é coisa do capeta. Isso é coisa de botar criança para dormir. Isso é tipo de música para botar a criança para dormir? Tutu marambá, não venha pra cá, que o pai da menina te manda matar. Isso é música de niná. E nós temos uma série de coisas. Isso aí é invenção do maligno para botar medo nas crianças. No Evangelho não tem medo, não tem paura, tem graça, tem aceitação incondicional, tem libertação. Amanhã a gente vai mexer mais nesse negócio e dói. Eu estou apanhando porque eu sou religioso. Eu quero as coisas formais, eu quero um exército de japoneses, todo mundo vestido do mesmo jeito. Buscando igualdade. Aí eu entro numa mata e vejo a diversidade da mata. Tem planta, uma que cresce muito, outra que não cresce, uma que engorda, outra que não engorda. É tão preciosa a mata. Aí eu olho para a história da igreja, todo mundo tem que ser todo mundo de um jeito só. Não. Isso aqui não é exército, não. Isso aqui é povo peregrinando. E tem um time de cuidado de Deus para cada pessoa. Uns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. E Deus não descarta. Eu estou me lembrando aqui agora de João Marcos. Deu trabalho para Paulo e Silas no meio do caminho. E depois, já na velhice, Paulo dizendo assim: por favor, quando você vier, traga-me João Marcos, porque ele vai me ser muito útil. Uma hora ele não era, mas agora ele é. O que foi que fez isso tudo? Esse amor louco. Esse amor que não discrimina. Às vezes a gente perde por um tempo, depois Deus restaura. Então, queridos, eu não sei se existe amor mais profundo do que esse aqui, não. Eu conto mais uma história ou vamos embora? Vocês estão cansados? A história do judeu. Eu sou contador de histórias, eu não sou pregador. O judeu procurou MacArthur Jr. Ele é pastor da comunidade, uma igreja nos Estados Unidos, da Graça, onde se prega a graça. E o judeu chegou lá no gabinete dele e disse assim: eu fui indicado para conversar com você, eu estou no 3º casamento, na verdade eu estou vivendo com uma amante, eu fui casado 2 vezes. Estou
vivendo com amante, mas eu nem sei se gosto dela. Eu tenho uma clínica, eu faço parte de uma clínica de aborto, sou médico, e eu convenço as moças a abortar. Essa clínica, o ano passado, isso alguns anos atrás, ela faturou 9 milhões de dólares. E eu não tenho paz. E alguém disse que você podia me ajudar. E John MacArthur disse, procurou a pessoa errada. Eu não posso te ajudar. Nem sei como falar, mas eu não posso. Eu não tenho solução para você. E segurou o cara um tempo assim, naquela situação de... Aí ele virou e disse assim, e quem poderia me ajudar? Ele disse, eu conheço alguém. Ele disse, quem? Ele disse, Jesus. Ele disse, mas eu sou judeu, eu não creio nesse cara. Ele disse, eu fui treinado para toda a vida não crer no Messias, nesse Jesus como Messias. E o MacArthur disse, mas eu acredito que você não tem uma mente fechada. Quem sabe, foi na estante, pegou uma Bíblia e deu a Bíblia para ele. Disse, você pega Evangelho de João. Leia, releia. Quando você tivesse visto o Messias lá no Evangelho de João, você marca um encontro para nós conversarmos sobre esse assunto. Naquela semana ele contou para um pastor de uma outra igreja o acontecimento e o pastor disse assim para ele, mas você só deu a Bíblia para ele? Presta atenção nisso aqui. Você só deu a Bíblia para ele? Tem muito pastor que não crê na Bíblia. Você podia ter enchido a mão dele de outros livros. Aí MacArthur disse para ele assim, pastor, a Bíblia é como um leão. Você abre a jaula e solta, que ele se vira sozinho. Deixa que a Bíblia faz. 2 semanas depois ele marcou com a secretária que queria conversar. O MacArthur disse que ele entrou no escritório dele e foi passando de frente, nem cumprimentou, já sentou e disse assim, botou a Bíblia do lado e disse assim, Jesus é o Messias, o Cristo, que veio para buscar e salvar o pecador. E aí começou a citar textos de João. E aí foi citando, e o MacArthur ficou olhando e disse, como você sabe isso? E ele foi, MacArthur ia perguntando e ele ia respondendo, e ele disse, ele morreu e me fez morrer juntamente com ele na cruz. Pera. Isso não está no livro de João. Ele disse, mas eu já estou lá em Romanos. Você sabe que o Evangelho tem poder. O poder está no Evangelho. Não está na religião. Está na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, que veio buscar você e eu. E que não descarta nenhum de nós. Agora, o que acontece que alguns recebem e outros não recebem? Hein, Felipe? Eis a questão. Que a gente não sabe explicar. Talvez a burrice maior. Eu não sei o que é. Mas sei que aquele que recebe, descansa. Tira 0 e é aprovado. Que o Senhor nos dê graça de conhecer esse evangelho louco. Esse evangelho incondicional. Que veio para a gente como você e eu, a não ser que você não faça parte dessa turma falida.
Agora, se você faz parte, tem esperança para você. Agora, se você for dos bons, pode pegar a turma lá que vai descendo para o fogo. Porque lá vai ser material de gente boa. Ali vai ser fogo que nunca apaga, é só bom perante os homens. Porque não vai receber a alforria de Deus. Vocês estão achando graça, mas o negócio é mais sério do que a gente pensa. Pastor,